Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, que nessa temporada juntos estamos estudando aí, gente, o tema top demais, metanoia, mudança de mente, transformação de mente, renovação de mente. Bem-vindo à renovação da sua mente. E eu acho que está sendo uma experiência incrível. Eu tenho passado por aí em algumas igrejas, em algumas classes de jovens a cada sábado. E está sendo uma experiência incrível ver nossos jovens conversando, batendo papo. Então vocês viram uma sala de terapia. Mas está sendo muito legal. E eu tenho a alegria de poder hoje receber aqui uma bancada incrível que seguramente vai representar muito bem você aí na sua igreja. Uma representação muito apropriada dos jovens adventistas, os jovens aqui da Paulista Leste, do Brasil e do mundo, onde você tem acompanhado esse podcast em áudio e em vídeo, em algum lugar aí desse planeta, tá bom? É um prazer poder estar com você mais uma vez. Estamos hoje retomando o 6º episódio da nossa temporada, tá incrível demais. E eu queria desde já agradecer você pela companhia, pela dedicação, por compartilhar esse conteúdo. E hoje eu tenho a alegria de apresentar aqui uma galera muito, mas muito especial. E eu queria começar por ela, gente. Olha, ela tá aqui, ela faz um trabalho lindo. Ó o currículo da menina, ó, escuta aí, ó. Ela tem 34 anos, ela é psicóloga especialista em adolescentes. Ama essa galerinha, viu? Ela também é diretora de jovens, segura aí, ó. Anciã da igreja. Eu quero até mandar um abraço para a igreja dela, Parque Paulista, olha lá, ali da região 5, Franco da Rocha. Um abraço aí à juventude animada dessa igreja linda. Ela é casada com o Versat. Exatamente. Isso aí, velho. E também o hobby dela, ela gosta, gente, de escalar montanha. Brincadeira, ela gosta de ler. É brincadeira? Bem-vinda, Jaque, ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado por topar o convite, tá? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Aí é uma responsabilidade grande, né? Fazer uma lição muito boa. E sim, tem virado ali uma sessão de terapia as lições, mas tem sido ótimo. Sim. Mas eu também vim apresentar uma pessoa que é estudante de psicologia. Na verdade, praticamente formada, a nossa amiga Núbia. Ela tem 34 anos, a mesma idade que a minha, está ali perto de casar, 2 meses, hein? Tá quase aí. Abraço, Wesley! Sei muito bem. Ela diz, pastor, ela diz que ela gosta de trabalhar com jovens, mas ela trabalha muito, porque ela é ajudante do distrital. É conversa, ele é laranja, ela é distrital. Ela que deve mandar aí, em tudo. E ela também ama trabalhar com adolescentes na igreja, e eu estou aqui torcendo para que ela também seja minha companheira de trabalho quando ela se formar, ajudando a trabalhar com os adolescentes. E também ela ama ler, o hobby dela é ler. Cara, vocês estão muito igual, viu? Não, o senhor acertou demais. Exatamente. É igual a nós, né? A gente adora ler e tal, Foi providência divina. Com certeza. Muito obrigada, Jaque. Muito prazer, porque Deus vai juntando, né? Aliás, perdão, viu? Um abraço pra galera top aí da cidade de Tiradentes. Pensa na juventude animada. Wesley vai ficar super feliz lá. Classe de jovens padrão, claro, né? Ele tá lá sempre ativo. E... muito obrigada, Jaque. Realmente muito feliz de estar aqui, pastor. Obrigada mais uma vez. Tem um jovem, Benson, que também atua poderosamente lá na região, na 8ª região, que é o Daniel, Benson Daniel, casado com a Poliana, um homem de Deus, multi-empresário, diz o pastor. Rapaz, eita, aí é vencedor, próspero, né? Prosperidade. Pode chegar na metade do que falam de mim, na metade. Brincadeira. Cara, quando fala uma coisa é certa, viu? Quando fala... não é só boato. Que Deus abençoe você também, Daniel, e que vai ser um ótimo instrumento nesse ano de 2025, continuando aí com a 8ª região. Amém. E casado com a Poli, hein? Falei com a Poliana. Isso aí. Glória a Deus. Tem saúde, isso é que importa, né? Olha, bênção. Ai, meu Deus do céu. Bom, é um prazer poder receber vocês aqui, é muito legal, tá? Vocês aqui representando a juventude, Daniel, nosso regional, distritais, diretores que também estão atuando na igreja local aí. É muito legal poder estar com vocês aqui, participando desse bate-papo em torno da Bíblia, da lição da Escola Sabatina. Eu queria desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, você acompanha lá os bastidores,
tudo que acontece no nosso ministério também, o timeline do ano, os desafios, tem tanta coisa linda acontecendo, vai acontecer esse ano, desde de oração, Dia Mundial, Caleb Training, vem aí Missão Caleb, Semana de Colheita Jovem, Mega Vigília Jovem em agosto, Campal Jovem em outubro, tem um ano recheado aí, são 8 congressos regionais aí, superação acontecendo em cada região. Aí é congresso, Vai hein? ser top demais, hein? Muito, muito bom. Vamos lá. Eu queria pedir agora a Núbia aqui. Aliás, acompanhe esse conteúdo no nosso canal do YouTube, tá? Paulista Leste, sempre no início de cada semana, em áudio e em vídeo. Mais em áudio, né, gente? Ou em vídeo, perdão, que o áudio tá complicado, né? Me falaram já por aí. Mas acompanhe o nosso conteúdo aí, a minutagem, dia após dia, porque aí nesse conteúdo é a nossa proposta ser um recurso a mais aí para fortalecer a sua fé e de alguma forma ser uma ferramenta para fortalecer aí a sua classe da Escola Sabatina Jovem, sua vida pessoal e também a sua classe da Escola Sabatina Jovem. Fechou? Bom, Núbia, faz uma oração com a gente aí, pede a bênção de Deus, porque o tema hoje tá top demais. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nesse momento pedimos que o Senhor opere através do teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, que não sejamos nós, mas apenas o Senhor que fale aqui. Amém. Que isso seja usado para que muitas pessoas se encontrem com o Senhor, Amém. Voltem aos seus caminhos, Amém. Se libertem de tentações, vícios, coisas que estão fazendo mal a elas. Por favor, Pai. Nos liberte também de nós mesmos. Nós Amém. te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Tema de hoje, episódio, tá na tela aqui, eu queria que vocês também acompanhassem em casa e também na sua lição. Gente, tá demais, é um tema muito interessante, muito recorrente, tem tudo a ver com nossa realidade, juventude, a realidade cristã, né? Essa compreensão do grande conflito entre o bem e o mal. E eu acho que a gente poderia sim bater um papo bem interessante, tem tudo a ver, porque ela começa na mente, né? Começa com desejos, e quando são repetidos, viram ações, hábitos e, se brincar, até estilo de vida, né? Mas o tema da semana é resistindo à tentação. Eu queria, gente, já de cara... Eu posso ler o texto? Eu vou ler o texto, tá? Eu vou ler o texto aqui. Não, vamos pra tirinha logo, vai. Lê. Qual é a impressão de vocês? De cara, sim, qual é a impressão que vem à mente de vocês? Que lições vocês conseguiram extrair para a vida espiritual de vocês aí? Na verdade, o que eu pude aqui compreender com essa tirinha é que sem a palavra nós estamos sem uma ponte. Ali a Bíblia é a nossa ponte para nós resistirmos e não cairmos em tentação. Sem a palavra nós estamos ali no precipício. Boa. Alguém mais aí? Eu pude observar que, na verdade, eu já tinha visto essa tirinha com uma cruz, né? Onde as pessoas às vezes tentam cortar a cruz ali, né? Aham. E aí quando chega no momento de passar, não tem um pedaço ali. E pela Bíblia aqui eu vi que o conhecimento te conecta ao outro lado. Boa. Então, se você não tiver o conhecimento ali para ultrapassar algumas barreiras para você chegar, muito provavelmente você vai acabar ficando pelo caminho. Eu Aí no buraco, hein? preciso isso contar, mesmo. eu vou copiar aqui dos nossos bastidores, falaram aqui que a tentação ela é um abismo. E olha que perfeito, né? Eu não tinha chegado nesse conhecimento, mas realmente nós estamos andando, caminhando, e se a gente não estiver preparado com a palavra, vamos cair em abismos. Exatamente. O que eu destaco aqui, a lição tem a tirinha tem alguns detalhes que eu acho bem interessante, né? É diferente quando um jovem cristão anda ou tem consciência, né, de andar nesse mundo bem equipado, né? A Aline e Fabricinho, né, eu brinco muito com eles lá em casa, né? Eu acho que de fome e sede eles não morrem, gente, porque, cara, começa a sair de casa, é um negócio, é comida, é água, meu bem, é só aqui do outro lado. Não, vai que, né? É um terremoto, sei lá. Vai que fique mais tempo do que o necessário fora de casa. Mas é diferente quando você está preparado, né? Quando você anda preparado, né, nesse mundo a gente já está mais tranquilo, até tá assoviando ali, né, a chargezinha. E quando a tentação aparece, para quem está preparado, para quem anda bem municiado, né? Para quem vive resguardado pela palavra, quando ele estiver diante de um abismo, de uma tentação, de um passo, quem sabe, que pode mudar. E às vezes uma tentação, ela
quando a gente cai nela, pode mudar completamente a nossa vida, né? Nosso Sim. futuro, nossa família, afeta um monte de gente. E eu achei legal essa questão da tranquilidade, né? Do jovem. Ok, tem uma tentação, pois já sei como enfrentá-la, né? Essa coisa de eu sei como passar por ela. E eu acho que a lição vai dar um spoiler. Acho que a Tia deu um spoiler muito legal, né? Não tem outra forma. As tentações, elas mudam, sempre levam para o buraco, sempre levam para distante de Deus, mas só existe uma forma de passar por elas, de enfrentar a tentação, de superar a tentação, de suportar a tentação. Com tranquilidade. Amém. É através da palavra, não tem outra forma. Então, eu acho que a Tirena deu um spoiler muito legal do que vem por aí, do que vem pela frente. Eu vou ler o texto base, recomendo que você leia o texto todo, mas Mateus capítulo 4 registra um momento muito marcante do ministério de Jesus. Ele mal tinha saído ali, né, das águas do batismo, e o texto descreve aqui a tentação, né? Houveram outras, mas a primeira direta registrada na Bíblia, intensa, que Jesus passou quando esteve aqui, logo no início do seu ministério público, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 1, diz assim, ó, Mateus 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Verso 5, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que te protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Verso 7. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Então, verso 10, Jesus falou o seguinte, saia daqui, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor teu Deus, o seu Deus. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E diz a Bíblia que então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus, né? Eu acho que um ponto importante, eu lendo esse texto assim rapidamente, é que uma das coisas certas que há na vida de qualquer cristão, né? Independente da idade, se é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um pouco tempo de vida religiosa ou não, são as tentações, né? E a princípio até dá a entender que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Como o deserto era o lugar da tentação, alguns pensam, também é Deus que conduziu Jesus para ser tentado, né? Mas na realidade Jesus foi levado para o deserto para se relacionar com Deus, para buscar a Deus, né? E lá no deserto o diabo o tentou, né? Contra a tentação. Então não tem ninguém imune à tentação. Na verdade, ali Satanás, ele se aproveitou da fragilidade de Jesus, porque ele estava com fome e sede. Um momento Foi perfeito só nessa hora, né? para tentar. Ele não foi tentar Jesus quando estava tudo bem, Jesus estava forte, não estava com fome, nem sede ainda. Ele falou, peraí, agora mesmo que eu vou. Tá morrendo de fome, deve estar morrendo de sede, deixa eu ali que é o momento certo que eu preciso. E uma situação é que quando a gente está buscando a Cristo, perto de Cristo, tentando se aproximar mais dele, tendo um relacionamento mais profundo, que era o que Jesus estava fazendo com Deus, o Pai, é aí que o inimigo vem para tentar destruir cada vez mais. E a gente, às vezes, pode se enganar achando que estamos bem, por estarmos buscando, mas é aí que a gente precisa estar alerta. É verdade. Bom, eu queria pedir aqui a Jaque que nos ajudasse a nos contextualizar na nossa lição, na parte do contexto aqui. A gente vive num mundo de vícios, né, Jaque? Sim. Essa é uma grande realidade, né? Qual é o impacto dos vícios na nossa vida, na vida dos nossos jovens? E mesmo sabendo dessa consciência de que vivemos em um mundo de vícios, o que fazer para se livrar deles? Eu estava lendo a lição de domingo, eu coloquei uma palavra aqui que a gente usa muito na psicologia, dopamina. Nós estamos com dose errada de dopamina.
a todo momento. Porque os vícios são uma dose excessiva de dopamina. Porque o nosso cérebro em si, ele já produz naturalmente dopamina. Quando a gente se exercita, come direito, dorme direito. Porém, os vícios são um excesso. Então, eu venho uma quantidade, eu estou ali na pornografia, ou com vício em drogas, ou vício no celular, o que eu estou recebendo ali? Dopamina em excesso, ou seja, um hormônio de prazer em excessivo. Só que com a mesma velocidade que vem esse hormônio, ele vai embora. Então, assim, eu levanto lá em cima o nível de dopamina e de repente ela cai com tudo. E isso faz com que eu queira ir mais, deseje mais e busque mais aquilo porque eu quero novamente aquele excesso de dopamina. Então, quando a gente fala de vícios, a gente precisa entender, eu preciso baixar esse nível de dopamina, de hormônio de dopamina, mas eu preciso fazer isso de uma maneira saudável. Não adianta só eu cortar o vício e nunca mais fazer nada, tá? Mas meu corpo ainda precisa de dopamina. O que eu vou fazer para isso? Eu vou adquirir hábitos saudáveis, eu vou buscar outras fontes de dopamina saudáveis para o meu corpo, de maneira que elas não vão me viciar. Então, eu estou aqui tentando me livrar da pornografia, que a gente sabe que hoje é 35%. Porque na realidade que nós temos hoje, é muito mais fácil nós não termos vícios secretos, porque a gente tem celular, o que ninguém consegue ver. Hoje a gente tem tela com privacidade, a gente coloca, né, película de privacidade para ninguém ver o que a gente está ali, né, consumindo nas redes sociais, no celular. É totalmente possível manter uma vida paralela sem ninguém saber. Sem ninguém saber, você consegue colocar arroba falso, sem se identificar, então assim, fica muito mais fácil. Então o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso identificar que aquilo é um vício. Eu não consigo me livrar de um vício sem reconhecer que eu estou viciado. O vício geralmente escraviza, né? Escraviza. É como o fumante que fala, a hora que eu quiser eu paro de fumar. Mas ele não consegue. Você deixa uma pessoa ali que tem um vício, ela fica ali, fica um dia sem fumar. Ela fala, fico de boa. Mas quando ela vai na prática, ela não consegue. Então, o que ela precisa fazer? Reconhecer primeiro que ela está viciada. Depois que eu reconheci, eu vou criar, então, estratégias para eu sair desse vício. Alguns conseguem cortar de vez, outros vão ter que continuar um trabalho. E dependendo do vício, a pessoa vai precisar de ajuda profissional. Então, isso daqui tá me consumindo aqui, eu não consigo, eu gosto de jogar. Jogar é um problema? Não é. Você gosta de game? Legal, eu também tenho vários pacientes que eu sei, LOL, você gosta de jogar LOL, né, e tal, mas você precisa passar o seu dia inteiro, você não come direito, você não dorme direito. Gira a noite jogando. Você gira a noite, não consegue estudar, vai pra escola cansado. Então, reconhecer que isso é um vício. Então, eu posso fazer o quê? Vou dar usar esse exemplo do game, né? Que eu fico mais familiarizada. A gente vai diminuindo o tempo. Se ele jogava 8, hoje ele vai jogar 7 horas. E a gente vai baixando esse nível de dopamina aos poucos, para que o cérebro dele vai se reprogramando. Comece a se reprogramar e comece a enxergar aquilo de uma maneira saudável. Interessante. Até que a pessoa tire de vez ou até que a pessoa diminua ali, se não é um vício assim como a pornografia, que a gente corta pela raiz. Sim. Né? Mas o vício de game a gente pode não cortar pela raiz, mas pode diminuir a quantidade. Mas o que eu vou fazer eu diminui para 7, agora eu preciso... E essa 1 hora que eu deixei, que antes era 8, vamos colocar outras atividades, vamos incluir uma atividade que seja interessante. Eu vi até legal, tem um perfil que eu sigo também aí, bem legal, sobre essa questão de... A gente vive na geração da dopamina, né? A gente é estimulado o tempo todo com tela, com vícios, né, fáceis, de fácil acesso, pode mantê-los, né? Mas são extremamente nocivos, né? Achei bem legal aqui, né? Ele até, esse perfil falando aqui, é importante a rotina e fazer as coisas chatas do dia. Exatamente. Né? Acordar e arrumar a sua cama, né? Fazer as coisas de casa, né? Isso vale muito a pena para adolescente, para jovens, exatamente, né? Essa ideia de ter uma rotina, achei muito legal a lição falando aqui, né? A falta de sono pode criar dependência de cafeína. Porque um distúrbio de uma fonte de dopamina natural, vamos dizer assim, né? Um exercício, dormir bem, comer bem, né? Fazer as coisas em mais slow motion, né? Mas sem estar agoniado tanto.
ela vai impedir de que você fique buscando outros recursos para poder Exatamente. compensar aquela dependência, né? O nosso corpo sempre vai estar buscando compensação, então a gente precisa buscar compensações saudáveis. Interessante demais. E Boa. a tentação é real, achei legal, né? E vem em muitas formas. Até eu não tenho minha lição. As tentações, elas podem vir de muitas formas, né? De muitas maneiras. E até o que é tentação para mim pode não ser para você também em casa aí, né? Ou aqui na bancada. Mas embora a tentação venha de muitas formas, ela mude, né? Ela é adaptável de acordo com o tempo, mas a solução permanece a mesma. A mesma. E ela começa com a palavra, né? Exatamente. Ela que vai trazer consciência, ela que vai trazer necessidade de ter uma vida liberta. Deus não quer que... Um amigo me perguntou um tempo atrás, na série, assim, por que você não toma café? Daí eu fui explicar e tal, não sei o que, cafeína e tal. Mas assim e tal, mas por que, cara... Aí a pessoa também era cristã, né? Eu falei assim, porque Deus não quer que você não tenha nada que te vicie, cara. A gente não pode servir a dois senhores. Eu não posso ficar refém de uma substância, por exemplo. Sem aquilo eu morro, sem aquilo eu não vivo, sem aquilo eu não trabalho, né? Então Deus não quer que a gente seja refém de nada, viciado ou esteja preso a nada. Por isso é tão importante a gente ter essa consciência, né? Aí a cafeína tem um monte de prejuízos que ela causa aí, né? Sim. Mas é importante que a gente entenda, sim, vivemos em um mundo de vícios e precisamos ter consciência deles. E de que precisamos pelo poder da palavra, nos afastar deles. Pastor, eu só quero dar mais uma contribuição Sim. sobre isso, que por isso que a gente tem tanta dificuldade de receber dopamina saudável, porque ela vem em doses pequenas. Por isso que hoje em dia nós vivemos uma geração que tem muita dificuldade em consumir a palavra de Deus, Sim. de parar para ler. Eu falo que todos nós temos essa dificuldade, porque a palavra de Deus, ela nos traz dopaminas em pequenas escalas. Então, mas a gente está acostumado a receber em altas quantidades o tempo todo. Então, quando eu olho para a Bíblia e falo assim, nossa, é bom, mas até eu sentir demora para eu sentir prazer na palavra de Deus. Porque a gente recebe em pequenas quantidades. E como a gente também, por receber em pequenas quantidades, a gente não passa tanto tempo dedicado a estudar. Então, demora muito mais ainda de receber a quantidade que a gente precisa. Rapidamente, mas assim, o estilo de vida somado ao entretenimento igual a sem vontade de ler a Bíblia. É igual a especialmente a Bíblia. Sem ler e nem orar. Por quê? Aqui vai falar dos alimentos ultraprocessados que eles contribuem para que a gente possa ter a felicidade nos desejos. Então, o abismo lá da tentação, às vezes não começa naquilo que eu tô praticando, começa no que eu tô comendo. Então, ali já vai me dar uma dopamina alta, que eu vou ficar no celular, no entretenimento, e aí nada combina com a palavra de Deus e nem você não consegue parar para orar. Isso já aconteceu, eu tenho muito, acho que todos nós. Você se concentrar na oração, você não consegue. Interessante. É por aí. Verdade. Muito real. Eu ouvi também um outro podcast, achei um outro podcast bem interessante, né? O cara falando assim, como Deus, o valor e a importância que existe na leitura do livro, né? E é interessante ele mencionando, né, na sua compreensão, na sua experiência em relação à Bíblia, por que Deus escolheu justamente esse mecanismo, né? Esse formato, a Bíblia, o livro, né? Nosso cérebro é tão rápido, ele é tão potente que ele é capaz de produzir em uma quantidade de minutos, chegar a 1000 palavras, ele processa rápido. E geralmente, eu acho que ele falou um minuto, se não me engano. Você pode ler até 200. É como se o livro, ou ler, só o fato de ler, você já desacelera o cérebro. Show. E traz ele para um ritmo mais normal. Sim. E quando é a Bíblia, aí é outro esquema, porque é mais poderoso ainda, né? Então, para quem não tem o hábito de ler aí, dá um toque aí, dá uma conversa depois aí no chat aí com as psicólogas, tá? Mas a leitura tem muitos benefícios. E ler a Bíblia mais ainda. Eu achei isso extraordinário. Então, Deus escolheu, foi muito sábio escolher esse formato para poder fazer a gente viver numa frequência mais harmônica, né, em relação ao uso da dopamina. Eu queria pedir ajuda agora do Daniel, porque as tentações, segundo a Bíblia, elas são constantes e intensas. O que fazer, Daniel, para enfrentar as tentações? Que modelo a gente tem para seguir aí para enfrentar as tentações? Meu jovem, eu vou falar para você, viu? É o seguinte, só da primeira parte aqui eu já me peguei aqui num dilema.
precisamos ter a mente de Cristo. E essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava tentando explicar o porquê que Deus, aquelas velhas perguntas, o porquê que Deus não permite algumas coisas, enfim, aquelas velhas questões. E aí eu falei para ele, jovem, olha a nossa mente, nós temos aproximadamente, usamos eu acho que 10 a 10% da nossa mente. E aí eu falo, imagine nós com 10% da nossa mente aqui, comparado com um Deus que é uma mente infinita, vamos supor. E aqui fala, por exemplo, que nós precisamos ter a mente de Cristo. E aí eu fico pensando assim, em que sentido? Dele, Cristo homem mesmo aqui? Porque nós vemos aqui, Deus é praticamente impossível, né? Nós temos ali essa mente progressiva ali, que realmente consegue desenrolar as coisas. E ainda mais dentro das distrações que nós temos hoje, né? Dentro do contexto e o que foi falado aqui a respeito da nossa alimentação também, né? Que isso influencia diretamente onde? Na nossa mente. E aí eu olho aqui algumas pessoas ali que vêm me procurar no dia a dia, na rotina ali do trabalho. Normalmente eu às vezes começo a conversar com elas e aquela mente assim parece estar perturbada, sabe, com a questão do celular. O que eu vejo assim, as pessoas, eu não consigo ficar sem celular, e aí tipo, vem às vezes ali no meu trabalho e me mostra, e eu falo, como que nós podemos ir na contramão e mostrar aqui como ter a mente de Cristo? Uma mente, eu acredito que calma, tranquila, uma mente que sabe ali o momento para se expressar, o momento para falar, o momento de interagir e com, vamos falar a palavra aqui, direção naquilo que faz, né? Então, assim, hoje a gente faz as coisas mais meio que no automático, né? Mas aqui, nós vemos nessa parte aqui que o processo de vencer a tentação começa estando ali onde Deus pediu para você estar. Interessante, então, né? Ou seja, não se colocar em um lugar que vai te tornar vulnerável à tentação, né? Exatamente. Algumas pessoas, alguns jovens falam, não, eu vou naquela áreazinha, mas eu vou para evangelizar, né? E aí, tá lá o casal de namorado no escuro, no acampamento, né? Chega lá o pastor e, não, tá fazendo o que aqui no escuro, velho, com a namorada? Porque eu sou a luz do mundo. Estávamos orando. Tô aqui para iluminar as trevas. É tudo papo furado, né, cara? Então, assim, não se coloque em um lugar, em um ambiente, né? Onde você vai se tornar mais vulnerável, suscetível à tentação, né? Jesus, ele foi conduzido, acho que um ponto importante que você mencionou aqui, né? Como ter a mente de Jesus, né? Eu me refiro nem tanto à capacidade em si, cognitiva, intelectual, mas o fato de aprender a ter submissão, né, à guia do Espírito Santo, né? E você percebe isso nitidamente, né? Jesus foi guiado pelo Espírito, né? A um ambiente aparentemente inóspito, né, estranho, né, quem sabe até mais vulnerável, mas com Deus, cara, estar onde Deus está, ter a coragem de ser guiado por Deus, né, em suas escolhas, em seus relacionamentos, né, naquilo que você tem, né, você vê, né, pelos sentidos, os olhos, o tato, a boca, o alimento, ter a coragem de dizer, Senhor, o que você quer que eu coma? Exato. Que horas você quer que eu durma? Como é que você quer que eu trate as pessoas? Como é que você quer que eu resolva esses problemas, né? Ter a coragem de dizer, Senhor, me guia, porque eu não sei não. Se eu me deixar pelos meus sentimentos, meus desejos, isso vai dar ruim. Não vai ter como. Aliás, achei legal a lição mencionar que é impossível, cara, a gente vencer o diabo. Sim. Humanamente falando, só com a gente, ainda mais com as coisas que a gente faz, sem a mente de Cristo, vai ser impossível. Como foi com Adão, que antes do pecado, por não ter submetido à palavra, né, a orientação de Deus, falhou também, fracassou também. Então não é nem tanto a circunstância, o local, né, definitivamente assim, o cara estava no jardim, mas o fato de não submeter a palavra, né, a vontade de Deus, crer na palavra, não toca nisso, não come nisso, não vai por aí. Ah, mas esse relacionamento aqui não vai dar em nada. Vai dar ruim, cara. Vai com alguém que crê no que você acredita.
Não, mas antes do casamento também não vai dar nada. Vai dar ruim, então espera. Segue a orientação de Deus. Não tenha medo. Eu acho que o desafio aqui maior é, como o Daniel falou, estar onde Deus quer que você esteja. Não se colocar numa situação de pecado. E quando ela aparecer, de tentação não é pecado. Mas se aparecer, não brinca não, velho. Sai fora, corre. Faz que nem José. Não fica olhando, pensando, vai dialogar. Vai embora logo. Porque não vai conseguir. Tá bom? Achei legal o Jonas, que era um homem íntegro, reto e justo e que se desviava do mal, cara. Você era longe do precipício, quer nem saber, porque sabe que se for vai cair. Diz que Jesus ele venceu onde Adão fracassou, né? Sim. E é interessante, né? Você mencionou um ponto importante. Eu acho que você, Anúbia, começou pelo apetite, começou pelos sentidos. E Satanás ele tem total consciência disso, né? Pelos sentidos, é pelo paladar, é pelo olfato, é pelos olhos, é pelo tato, né? É pela a capacidade da gente de analisar, de ver, que ele começa e aproveita os momentos mais oportunos para isso, né? Pastor, eu quero fazer outra contribuição, porque quando a gente fala tentações, né, aqui, como vencer a tentação, a gente precisa entender que todos nós temos a liberdade de tomar decisões. Só que somos obrigados a colher as consequências. Sim, verdade. E eu gosto muito de falar, e eu acho que é importante até falar para quem está assistindo quando você for tomar uma decisão, a primeira pergunta que você tem que fazer é: eu estou a fim de colher as consequências que vai vir? Porque toda decisão que nós tomamos tem consequências boas e negativas, até as que nós tomamos com Deus. Escolha seu difícil, né? Exato, escolha seu difícil. Porque se eu decidir falar assim, olha, Senhor, eu vou esperar, né? Eu fiz uma escolha que eu não me envolver com ninguém que não fosse adventista. Eu casei mais tarde por conta disso. Apareceram oportunidades de me envolver com quem não era adventista? Apareceram. Mas eu falei assim, olha, se já é difícil um casamento, você tendo os mesmos princípios, você tendo uma mesma visão de mundo, imagine com uma pessoa totalmente que não segue aquilo, vai ser muito mais difícil. Então, orei a Deus, eu fiz um propósito de jejum com Deus, e eu, depois de 5 anos, eu reencontrei o meu marido, que a gente, né, já tinha se conhecido, mas foi uma decisão que eu tomei. E essa decisão, apesar de ser boa, que era ao lado de Deus, teve um preço. Eu fiquei sozinha por um tempo, eu tive que abrir mão de muitas outras coisas, né, os sonhos, eu queria já ter filho, não sei o que e tal, mas são coisas que a gente precisa abrir mão. É ruim. Então a gente precisa pensar, tá, mas eu estou disposta a colher as consequências dessa tentação, por exemplo, ter sexo antes do casamento. Eu estou disposta a colher as consequências que podem vir, porque não é só, as pessoas entendem a pureza de mente como só o ato físico, mas como vai ficar a sua mente depois? Como vai ficar o seu relacionamento com Deus depois? Como vai ficar o relacionamento com a pessoa depois? As consequências físicas, uma doença, uma gravidez, você está disposto a colher essas possíveis consequências? Porque elas existem, né? Elas existem. Então, assim, você está disposto? E aí, como cristão, a gente tem que pensar, cara, se isso vai me separar de Deus, por mais que doa, é melhor não fazer. Porque a pior consequência da tentação não é a consequência depois de, eu engravidei, eu fiz sexo, agora eu peguei uma doença. A pior das decisões, quando a gente cede à tentação, a pior consequência é se sentir longe de Deus. Essa é a pior. Essa é a pior consequência. Porque, no fundo, quando você percebe as tentações do diabo em relação a Jesus, né, que são as mesmas em relação a gente, todas elas têm um objetivo bem claro, né? Fazer a gente duvidar de quem a gente é, né? Fazer duvidar a nossa filiação. Se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Se é filho de Deus, então supra a tua vontade aí. Se tu é filho de Deus, vai pro lugar, mesmo que Deus não falou para ir, mas vai lá e você se garante que você é filho de Deus, né? Então, Jesus não se colocava num lugar ou num caminho que ele sabia que não teria a bênção de Deus, né? Isso é presunção, né? Sim. E ele sabe, na verdade, ali, o inimigo sabe o momento certo ali de te cutucar ali. Assim como Jesus, ele estava ali no deserto durante 40 dias, né? Então, assim, só que depois, quando eu acho que a fome, o inimigo deve ter pensado, poxa, agora ele já tá com fome. Então agora eu vou pegar e vou nesse ponto. Então ele fica observando ali as características, o momento ideal. Então esse é o ponto onde às vezes a gente fala, não, o inimigo vai me atacar quando eu estou no meu auge, estou forte ali, estou
firme. Mas, na verdade, às vezes ele espera uma brechinha ali. Você deu uma vacilada. E outro ponto importante, né? É isso mesmo. Jesus acha legal porque ele não escolhe o caminho mais fácil. Então, quando Satanás propõe, eu te dou o mundo inteiro, ele veio salvar o mundo, né? É uma mentira, né? Eu te dou, nada pertence a ele mesmo. Mas assim, ok, ele distorce a palavra, ele conhece a Bíblia, ele sabe o poder que existe na Bíblia. Até achei legal o final dessa lição aqui, uma escritora cristã chamada Ellen White, ela dizendo assim, olha, o diabo não resiste a alguém que se esconde em Deus. Ele não resiste a alguém que baseia a sua vida na palavra. Então, independente da sua escolha, não escolha o caminho mais fácil. A pornografia pode dar um prazer momentâneo, mas vai ser destrutivo. A curto Destrói, é a longo prazo. horrível. Então, não vá nessa. Não escolha o caminho mais fácil. Eu vou quebrar o sábado aqui para me formar com a minha turma, não sei o quê. Não vai nessa, isso é tudo papo furado. Então, Jesus não escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho mais difícil, a cruz. E é isso que ele pede pra gente também. Porque morrer pro nosso eu é ter a certeza de uma vida bem melhor, cara. Amém. Muito melhor com Deus. Núbia, e como é que a gente vence a tentação? Então, a gente tem que fazer como a Jaque estava comentando. Primeiro, reconhecer. Aqui tá nessa lição de terça muito boa, porque ela vai falar um pouco mais do que a gente precisa analisar profundamente. A nossa... não é fácil resistir e dar uma resposta à tentação. Essa resposta precisa começar antes da tentação chegar. Então, com Jesus não foi naquele momento que ele tinha a palavra de Deus e veio na hora. Não, ele já tinha um relacionamento com Deus. A questão é que, muitas vezes, a causa do vício, tá aqui na lição, tá profundamente enraizada na dor emocional que você precisa de cura. Então, não é o vício em si. Ele é só uma consequência do abismo que você acabou entrando e que é um resultado. Mas tem algo muito, que é uma dor muito lá dentro que você precisa analisar. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas viciadas em várias situações, coisas, gula, pornografia, Celular. como a gente já falou, celular, infidelidade, N coisas. Até em trabalhar em excesso, Exatamente. em fazer coisas para a igreja em excesso e esquecendo da família, N. Agora, aí eu vou falar um ponto que eu gosto muito, que é a área, aqui também na lição vai falar assim, ó, hoje nossas próprias batalhas contra a tentação muitas vezes surgem de feridas profundas causadas por traumas e baixa autoestima. Falando de autoestima, eu gosto muito desse assunto porque isso é assunto de algumas coisas que eu também tenho tratado na minha vida. A sua história familiar, a sua falta de família ou de estrutura não pode justificar, pode explicar da onde você veio, mas não pode justificar a nossa entrega ao mal. É mais ou menos isso. A gente precisa entender que Cristo, ele é suficiente. Quando a gente se dedica, se entrega a ele. E aqui, aí a gente acha que a autoestima é só assim, eu me acho feia, eu não me acho bonita. Não. A autoestima está enraizada em algumas coisas, que eu vou falar 3, basicamente. No tratamento, como você foi tratado. Na realização, ou seja, nas áreas que você teve, que são importantes para você, e no reconhecimento, nas áreas que você foi ou não reconhecida. E eu brinco muito que a gente pisa na nossa infância. A gente só cresceu. A gente, emocionalmente falando, a gente ainda tem a base lá. Por isso que Deus, ele se importa tanto com a infância, com a criação, enfim, tantas coisas. E tem um texto que eu quero deixar, que fala assim, ó. Ellen White fala lá na orientação da criança, e eu aconselho jovens, adultos a lerem esses livros. Orientação da criança, eu sou adulto, eu tenho 34 anos. Tá bom, vai ler a orientação da criança. Top, a dica. É pra você, Sim. não é só pra, né? Diz assim, ó, o que a criança vê e ouve produz impressões profundas em sua mente sensível que nenhuma circunstância posterior da vida poderá desfazer por completo. Ou seja, não está dizendo que Deus não é capaz de nos ajudar a superar, mas se você você precisa entender que o seu vício talvez dependa de uma cura, que está relacionada às suas emoções, a cura, às vezes, a pessoas da sua família, situações familiares, enfim. E você precisa dar atenção a isso.
óbvio que você não vai esquecer por completo, que você não vai deixar aquela marca profunda por completo, mas Deus, ele pode restaurar toda e qualquer herança e situações que foram traumáticas para nós. Sim. Eu achei legal assim, o fato, né? Eu tava também ouvindo outra pessoa falando, né, sobre autoestima. A autoestima, ela vem do alto. Ela vem de fora. Show. Eu achei legal que Jesus, quando foi tentado, ele não buscou respostas dentro de si, né? Só em si, né? Buscando, mas buscou fora. Buscou na palavra. A palavra ajudou ele a se enxergar no mundo, né? Interessante essa questão da filiação, né? Passar uma infância toda ouvindo que era fruto de um adultério, fruto de uma traição, imagina, e aí uma voz do céu fala, você é meu filho. Imagine a dor que era isso, né? Ouvir dos seus irmãos, ouvir da sua comunidade, ouvir, porque eles cresceram nesse ambiente, provavelmente Maria não foi aceita nem para a hora do parto, na família de José, por uma questão de preconceito. Então a gente imagina Jesus um ser assim, totalmente, né, blindado. Não era não, cara, era um ser humano. Ele foi rejeitado. Rejeitado. Agora imaginou, Jesus só tinha segurança de quem ele era, porque ele acreditou e acredita e acreditava no que saiu da boca do seu pai. E essa segurança a gente só vai ter, achei legal isso mencionando, né? Mas o Salvador poderia usar a palavra em qualquer momento porque sabia o que ela dizia. Jesus tinha contato com a palavra, se alimentava da palavra, ela que norteava suas emoções, sua vida. Ele se enxergava a partir da ótica da palavra, né? E Jesus, óbvio, por ter ela como base da sua vida, estava apto para usá-la em qualquer situação, como fez na tentação, né? Mas isso só foi possível por quê? Porque ele foi educado na palavra. Os pais dele Amém. o educaram na palavra, né? Então, assim, Jesus, ele não foi só dele. Eu venci porque eu busquei a Deus, eu sou parte de Deus, né? Eu sou totalmente Deus, sou totalmente humano. Não. Ele tinha a natureza humana e Maria teve a sabedoria e ali o lar adventista, a orientação da criança, Ellen White deixa isso muito claro, né? O quão é importante educarmos crianças na palavra. E eu falo aqui para jovens mais adultos que já são casados, pretendem casar, você não tem que estudar sobre educação quando você está grávida ou a criança já nasceu. Você tem que começar a estudar sobre educação infantil desde o seu namoro com a pessoa, porque se vocês dois já pretendem ter filhos no futuro, você tem que começar a aprender a educar seu filho antes de você começar a tentar a tê-lo, porque você vai ali criar base suficiente para você educá-lo nos caminhos do Senhor. As escolhas lá na frente, ele vai ter muito mais chance de ter escolhas assertivas e menos chance de desenvolver traumas se a minha educação for baseada na palavra. Hoje eu gosto de brincar, né? Porque como eu trabalho com adolescentes, a gente fala de educação positiva, né? A educação mais ali, né, acolhedora, mas quando você estuda ali a orientação da criança, Ellen White já falava sobre esse tipo de educação lá no lar adventista. Lá na orientação da criança, ela já fala sobre esse estilo de parentalidade. E no século XVIII, né? E no século XVIII. Então, assim, eu preciso me basear na palavra, eu preciso entender aqui Jesus venceu porque ele não aprendeu só lá na vida adulta a buscar a Deus. Ele aprendeu na infância. Ele tinha ali todas as dificuldades dele, como todo mundo. Mas ele escolheu se manter na palavra. E um contraponto, né? Porque se por alguma razão você também não teve esse privilégio de ter uma família que te apoiou, que ajudou, que mostrou o caminho, eu achei legal demais a lição mencionar isso aqui, né? A Bíblia nos apresenta... Olha, Daniel, complementando o que você falou agora há pouco, a Bíblia nos apresenta a mente de Deus em forma escrita. Recebemos a mente de Deus quando repetimos as suas palavras. Isso é mais do que o tentador pode suportar. Eu achei isso extraordinário, né? Porque às vezes a gente tem um histórico familiar, cara, totalmente destrutivo, tóxico. Não tivemos esse privilégio, essa oportunidade. Mas como a Nuru mencionou, não é desculpa. A palavra de Deus, ela tem capacidade. Imagina alguém que não teve nada disso e conhece a palavra e mesmo assim, acho que minha esposa é uma prova disso. Sim. Se tinha alguém que não era para ter estima nenhuma, era a minha esposa, a Aline. Mas a palavra foi tão forte, mesmo na adolescência, que ela consegue ter uma família hoje. Ela não permitiu... Isso. Ela não... Rapidinho, pastor, que o senhor falou uma coisa que agora eu lembrei. Ela não permitiu que
o inimigo roubasse a identidade dela. Exato. Que foi o que o senhor acabou de comentar antes na outra lição, no outro dia, que ele ficou tentando fazer, porque essa palavra, parece que as tentações para Cristo, quando a gente bate e lê, é uma coisa tão rápida a nossa leitura, mas a gente não entende o quão mentalmente difícil isso foi, tenso, entendeu? Uhum. Que isso acontece com qualquer um de nós mentalmente, quando somos tentados. Então, ele tenta roubar de Cristo a identidade. Se você é filho de Deus, então ele já põe em dúvida. Será realmente que você é esse filho de Deus? Que ele vai vir te ajudar? Que você vai vencer? Que você é o dono do universo como você diz que é? Como você acha que é? E se é, como é que você tá numa condição E dessa se é, aí? por que você... Então, Satanás, ele vem tentar corroer a alma, a mente, na verdade, porque a gente precisa... É isso que eu brinco sempre, gente, não confie nos seus sentimentos, não confie em você mesmo. A gente precisa desconfiar de muitas coisas hoje em dia, até de coisas boas, Uhum. entende? Assim, nós não conhecemos as intenções das pessoas, Sim. ok? Então, oremos por isso, porque quanto mais conectado com a palavra, mais a sua identidade vai estar firmada. Interessante. Gente, nosso tempo, eita Deus. Vamos lá. Agora vamos lá, pai bola aqui, tá? Chegamos aqui ao momento do hipertexto, muito importante em cada classe aí. A palavra-chave da semana é armadilha. Nosso tempo acabou, gente. Vamos correr aqui, tá? Vou começar aqui pela Jaque. Qual é a sua palavra que você queria agregar já aqui à nossa rede semântica? Qual é o texto que você escolheu aí? Vamos lá. Eu escolhi Hebreus 2, 14 a 18. Como ele é um texto um pouquinho comprido, dá tempo de ler, pastor? Manda bala aí. Beleza, Vou então. pegar a essência e manda bala. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também estão sendo tentados. E a minha palavra foi derrotar, porque a armadilha é para derrotar você. As tentações são uma armadilha para te derrotar. Só que quando estamos presos e ligados à palavra e tendo a mente de Cristo, nós derrotamos a tentação. Muito Amém. Vamos lá, Daniel, teu texto, tua palavra-chave. O meu texto está lá em 1 Coríntios 10, do 6 ao 13. Vou ler aqui. Pode ler? Pode. Lê rapidinho. Vamos lá. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciaria um escape para que possam suportar. Amém. Amém. Bem, Qual que é a tua palavra aí, chave? advertência. Bem, basicamente aí, assim como no passado, muitos deles tiveram advertências e aí não ouviram essas advertências, caíram. Hoje, da mesma forma, hoje nós vemos a história bíblica se repetindo. Então, se nós não ouvirmos a advertência bíblica que mostra ali,
provavelmente nós estaremos fardados a cair também. Ok, é uma armadilha, né? Armadilha, Esse papo de querer isso seguir mesmo. contra as orientações de Deus, né? Isso. Núbia, deixa pra lá, vamos lá. Tiago, que eu amo esse livro, leiam, por favor. Tiago, capítulo 1, do 12 ao 14. Olha que bênção. Já fala assim, ó, feliz é o homem que persevera na provação. Então, por favor, crente, jovem, adulto, em nome de Jesus, persevera. Você vai ser feliz, porque depois de aprovado, você receberá, nós receberemos a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E aí diz assim, o 13 e o 14, eu vou resumir, diz que Deus não tenta a ninguém. Se nós somos tentados, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ou seja, reconheça que você está sendo arrastado, seduzido por coisas que você está gostando, alimentando na sua mente e no seu coração. E a minha palavra é camuflado. Camuflagem. A armadilha, ela vem camuflada, ela nunca vai vir de fato como um abismo. Vai vir muito tranquilo, muito sutil, imperceptível. E são coisas que nós precisamos entender. Persevere, porque Deus, ele tem uma promessa para nós. Um Amém. desejo, um pensamento, um plano, do nada você já tá Exato. camuflado, hein? Não siga seus desejos, tá bom? Que considere as advertências de Deus. E o mais importante, sabe? Com Jesus, somente com Jesus você pode derrotar. Só ele pode dar escape, né? Não tem jeito, cara. Ele é tudo. Ele é o socorro nós. bem presente na hora de maior dificuldade. Gente, nosso tempo acabou. Queria pedir agora que a Jaque resumisse rapidinho aqui. O texto termina falando sobre um meio, um jeito. A lição termina falando de um jeito da gente vencer, da gente suportar, da gente enfrentar a tentação. E na armadura de Deus tem um item fundamental. Que item é esse aí, É o capacete, né? O que ele representa? E aqui a lição fala, o capacete de todo cristão é a certeza da salvação, Muito bom. né? Então a gente precisa entender. O capacete, ele está protegendo o quê? Cabeça, A né? cabeça. Onde fica? O que fica na nossa cabeça? A mente. Então a gente tem que proteger a nossa mente, o que a gente consome, o tipo de coisas que a gente coloca dentro da nossa mente é o que vai nos tornar forte. Não é só ler a Bíblia. E o que eu faço depois que eu leio a Bíblia? A alimentação influencia diretamente o cérebro, né? Exato. Então o que eu vou fazer durante o meu dia isso vai manter o que eu estudei, o que eu consumi da palavra de Deus, ou vai tirar o que eu consumi da palavra de Deus? Perfeito. A Bíblia deve nortear tudo, né? Meus hábitos, meu estilo de vida, minha forma de viver. É isso, é a palavra. Então, achei legal demais essa questão do capacete da salvação, né? Porque a certeza da salvação, o que protege a nossa mente, não há nada mais terrível do que você ter dúvidas, né? De quem você é, de Ou quem culpa, Deus é. vergonha. Culpa, né? Tá aqui também. Hebreus menciona isso também, né? Diz que Hebreus 10, 19 adiante fala que a gente tem que... Deus nos deu um coração novo, não é para se aproximar dele com dúvidas, né? Mas com certeza de salvação, né? E não há nada mais corrosivo para a vida de um jovem cristão do que a dúvida, a insegurança da salvação, né? A insegurança de que, não, cara, eu não vou suportar, não vai dar certo, você é só mais um, né? Na estatística, Ou né? depois que acontece, vem a culpa Isso. e a vergonha. Então eu não vou dá pra eu não vou voltar. na igreja de novo. Não tem Exatamente. como, eu já tô vivendo essa vida. É aí que o inimigo quer nos convencer de que a gente não merece o amor e o perdão de Deus, né? Então não tenha dúvidas, tá bom, gente? A quem prometeu te salvar é fiel. Hebreus Amém. 10, Hebreus 19, perdão, versículo 22. Quem te prometeu te salvar é fiel. Amém. Então, não duvide disso. Não há buraco tão fundo que você não possa voltar, tá bom? Bom, caminhando agora para o final, eu queria pedir aqui as considerações finais do Daniel. O que é que te chamou a atenção nessa lição? Diz que o diabo, ele pode ser rejeitado, né? As tentações, elas podem ser vencidas com Jesus, através de Jesus. O que é que te chamou a atenção e quais são as tuas considerações finais, Daniel, para o final desse episódio? O que é que você queria deixar aqui para nossa galera que está assistindo? Bem, galera, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Na verdade, a gente observa aí que nesse mundo onde tudo tá de ponta cabeça, né, onde às vezes o público tem empregado a ceder às tentações, né, então essa lição ela vem em contrapartida disso. Então, enquanto nós vemos muitas pessoas aí falando, olha, marketing sobre tentação, sobre você ceder, sobre você... Hoje em dia,
não faz mais nenhum sentido, às vezes, você ir pelo correto. Aqui nós vemos, na lição, trouxe justamente o oposto. E aí, diante disso, o que nós temos a ganhar? Nós trouxemos isso aqui de uma maneira tão simples durante esse período, e as coisas de Deus são coisas tão simples, são coisas tão, assim, vamos supor, básicas que a gente pode fazer que vai nos trazer um benefício. E por que nós vamos pegar e ir pelo mais difícil? Então, por exemplo, às vezes a tentação vai te trazer, nós sabemos já que vai te trazer algo muito ruim, consequências ruins, mas por que nós vamos nos colocar no terreno de Satanás? Isso não, logicamente não vale a pena, e de uma maneira simples eu acho que nós temos que nos fortalecer, né, em espírito e em verdade, porque aí nós vamos estar prontos, assim como Jesus venceu a tentação, nós também vamos vencer. Muito top! Núbia, considerações finais aí, vamos lá. Eu tenho um capítulo e um livro para indicar. Manda bala. A gente precisa ler mais as coisas inspiradas por Deus, que Deus deixou para nós. O Lar Adventista, capítulo 56, eu tenho lido já durante esse tempo, e eu e o Wesley a gente lê juntos, e assim, casais, namorados, leiam. Se você já leu faz 10 anos que você leu, lê de novo. Capítulo 56 vai falar sobre a estratégia principal de Satanás nessa sociedade e como ele agiu lá no povo de Israel, que é a imoralidade e o sofrimento. Ele coloca isso dentro do casamento. Então ele vence. E a gente tem visto muito isso. Então nós estamos falando para jovens adultos, jovens que vão casar. Então, por favor, duvide da sua capacidade de ser forte. Duvide que você pode, porque nós precisamos realmente nos humilharmos perante a soberania de Deus todos os dias. Se nós vencemos ontem, hoje precisamos vencer de novo. E estou falando porque isso tem mudado a minha percepção de como enfrentar a minha vida também. Jaque? Eu vou trazer um texto que eu acho que é de Provérbios, que diz assim: enganoso é o coração do homem. Não confie no seu coração. Porque o seu coração vai falar que aquilo é bom, mas nem tudo aquilo que é bom é realmente bom. Ele vai ser bom naquele momento, mas a longo prazo será que vai ser bom? O que é de Deus é bom para a eternidade. É isso que a gente precisa pensar. A gente tem que parar de pensar neste mundo. A gente tem que olhar para a eternidade. Isso daqui vai me levar para o meu objetivo final. O objetivo final de todo cristão é estar com Deus na eternidade. Amém. Então, qual que é o meu benefício a longo prazo? Estar com Deus. Então, isso tem que ser muito bom para a minha eternidade. Aí sim, eu estou fazendo a escolha certa. Muito bom. Obrigado. Danielzão, termina o coração, por favor. Grandioso Deus, querido Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos aqui de ver as tuas verdades aqui para esses últimos dias, de estudar sobre isso e compartilhar aqui entre amigos, entre irmãos, as boas novas, Senhor, que conduz à salvação. Que o Senhor possa estar com cada filho teu sobre a face da terra, esteja com cada pessoa, cada lugar onde esse podcast atingir, ó Pai, que seja para crescimento espiritual, ó Pai. Dá-nos a tua paz, fica conosco, esteja com cada filho teu sobre a face da terra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Daniel, pela presença e parceria, tá? Isso aí, valeu, top. Núbia. Obrigado, Jaque. Foi muito legal, viu, ter vocês aqui nesse episódio, tá? Obrigada por estar aqui. Tá bom. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Foi muito bom poder estar com você. Lembre-se, tá bom? Nesse mundo vai ter muitas aflições, muitas provas, muitas tentações. Mas não tenha dúvida, Jesus já venceu cada uma delas por mim e por você. Apegue-se à palavra. Creia na palavra. Se ela diz que você é filho, então é isso que você é. E amado, viu? Que se cumpra em mim e você toda a vontade de Deus e que seguir a vontade de Deus seja o nosso prazer, a nossa dose diária correta e equilibrada de dopamina. Às vezes fazer o básico, viu? Dormir, comer, cuidar um pouco mais da saúde, da mente. Se o negócio está pegando, buscar ajuda de fora, de um bom amigo, quem sabe até ajuda profissional. Mas não tenha dúvidas, você é filho e amado por Deus. Que essa segurança te dê capacidade de enfrentar qualquer tentação ao lado de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, de seguir nossos perfis também, nosso canal do YouTube, também nosso perfil no Instagram. Nos encontramos em breve aí no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!